noite, irmãos e irmãs. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Quero agradecer a presença dos membros da Betel, alguma parte representando a Igreja Presbiteriana Betel. E nós estamos aqui nesta noite para compartilharmos, para estudarmos a Palavra de Deus. É um dos assuntos que tem sido bastante... tem sido polêmico a questão da maldição hereditária. Existe maldição hereditária? É uma pergunta que vem para nós. E muitas interpretações têm surgido a respeito deste tema, é algo polêmico. Nós podemos falar, criaram um evangelho, quase que um evangelho da maldição. E eu quero chamar a atenção de todos para nós olharmos na Palavra de Deus o que ela nos diz a respeito deste assunto. Nós podemos ver que é uma doutrina muito difundida entre o povo de Deus, essa questão. Ela tem sido difundida ultimamente, e o seu ensino a respeito de maldição hereditária tem andado. Tem sido conhecido também como maldição da família, ou pecado de geração, coisas assim que vocês têm visto. Nós temos visto. E nós podemos ver que este conceito circula bastante, e com muita velocidade. Circula e parece que as pessoas procuram um tema como este, um assunto como este. E um dos textos mais usados pelos pregadores, pelos que pregam esse tema, defendem esse tema de maldição hereditária, para defender este ensino, um dos textos mais usados é Êxodo 20, do versículo 4 ao 6. Êxodo 20, versículo 4 ao 6. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias nesse texto. Êxodo 24 ao 6. O que diz? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que o texto está dizendo aí? De que trata, afinal, esse texto? De que trata, afinal, tal passagem? Está falando de álcool? Está falando de vício? Está falando de doenças? Está falando em alguma coisa relacionada aos seus antepassados? De que fala o texto realmente? O texto fala de outra coisa a não ser outra coisa muito diferente do que nós pensamos quando se trata de maldição hereditária. E nós podemos ver que a narrativa do Antigo Testamento nos informa que sempre que uma nação de Israel estava em paz com Deus, vivendo a vontade de Deus, num relacionamento de amor com Deus, ela não podia ser amaldiçoada. Sempre. Sempre que o povo de Deus estava em um relacionamento com Deus, ela não podia ser amaldiçoada. Nós podemos ver no Velho Testamento a prova disso, lá em Números 23, 7 e 8. A prova disso. O versículo 23, lá de Números 23, diz que, aliás, no capítulo 23, 7 e 8, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Você pode ler do 7 em diante. E por outro lado, sempre que a nação quebrou a sua aliança com Deus, sempre que a nação afastava-se de Deus, ela estava sujeita
há problemas, não estava com a proteção de Deus. Isso estou falando no período da lei, no Velho Testamento. Agora, é verdade que os filhos de Deus, que repetem os pecados de seus pais, têm toda a probabilidade, possibilidade de conhecer o que seu pai conheceu, de colher também o que seus pais colheram. Os pais que vivem no alcoolismo, por exemplo, alcoolismo, tem o vício do cigarro. Os pais que, por exemplo, têm uma prática de... eu me lembro que um dia eu visitei uma casa em Londrina para estar ajudando uma família, estava com muitos problemas com crianças, adolescentes, e chegando lá vi em um estante com vários filmes de todas as idades. Não tinha aquela... as crianças tinham acesso a todos aqueles filmes. E eles estavam preocupados com o comportamento de crianças e adolescentes naquela casa. E olhando aquilo, ali estava a resposta de tudo o que estava acontecendo. Os filhos de um pai alcoólatra, por exemplo, têm a possibilidade grande de ser alcoólatra. De um fumante também é uma possibilidade. É um aprendizado. É um aprendizado. Está tendo uma escola dentro de casa. E em vários aspectos. Tanto a menina aprende, ela observa a mãe, observa a avó, a tia, e tem uma escola, ela vai escolher. O garoto também vai escolher. Dentro da família tem duas possibilidades. Todas as famílias existem algumas pessoas que escolhem estar trazendo algo que não deve, infelizmente. Algo que não deve, um exemplo que não deve ser dado. Aí você vê um garoto observando, alguns homens na família trazendo um exemplo que não deve, e o outro grupo, os bons exemplos. Dentro do aprendizado, qual o grupo que o garoto vai querer escolher para ter o seu estilo de vida? Se tem aquele grupo da muvuca, bebidas, jogos, aquela bagunça, e outro grupo do piquenique, do shopping, e vão para o clube, e deixa o garotinho escolher qual o grupo que ele vai querer. Ele tem uma grande tendência de ficar no meio daquela muvuca, aquelas coisas, subir em mesa, cadeira, batendo, jogos, ele acha engraçado aquilo. Da mesma maneira a menina. A criancinha que vê os exemplos, 2 exemplos para ser escolhido, se ela não foi ensinada, se o garoto não foi ensinado, a palavra de Deus diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar. Por quê que a Bíblia diz? Porque a vida, a criança, ela tem uma formação, ela tem um aprendizado. Ela tem um desenvolvimento, nós temos responsabilidade nisto. E isso poderá suceder até que uma geração se arrependa, até que volte-se para Deus e entre num relacionamento de amor com Deus através de Jesus Cristo. E quando isso acontece, cessa aquela admiração, entende que aquela vida, aquela prática, o que aprendeu, o que viveu e o que herdou daquela família não é legal. Então existe esta confusão, às vezes é trocada, mal compreendida esta questão. Muitos falam assim: a família tem uma maldição do álcool, ou a maldição do cigarro. Queridos, é o aprendizado, é o exemplo. A família tem uma maldição do aprendizado, aliás, de palavrões. Não, é um aprendizado. Eu creio que muitos que pregam isto têm ensinado também a questão da enfermidade, né? Algo genético que nós herdamos, algumas coisas da família, e que é algo genético, não tem nada a ver com a maldição. Mas eu nunca vi um desses pregadores que defendem esse ponto dizer que é da maldição da calvície, porque é genético também.
Agora, não deve ser esquecido também que o autor da maldição, ou a punição, o autor da punição, existe sentença para as coisas erradas, o autor é Deus. E ele deixou bem claro a respeito disto. Nós podemos notar que no final do versículo 5 de Êxodo 20, a palavra de Deus declara que a maldição virá apenas sobre aqueles que aborrecem a Deus. Somente sobre os que aborrecem a Deus. Todas as pessoas que aborrecem, elas podem deixar de aborrecer. Pode haver uma conversão. Então a Bíblia ensina uma responsabilidade individual para os que aborrecem. Uma responsabilidade individual pelo pecado, como pode ser observada em Ezequiel capítulo 18, versículo 18. Abra lá, Ezequiel 18, versículo 18. O que é que diz Ezequiel 18? Versículo 18 em diante. Diz o seguinte: quanto a seu pai que praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Observa a primeira pessoa de singular. Ele fez o que era mal. Ele morrerá por causa da sua iniquidade. Versículo 19. Mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. Versículo 23, olha que Deus diz: acaso tenho prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Quando o texto diz aqui, o versículo 18, quanto a seu pai que praticou extorsão, roubou o bem do próximo e fez o que era mal no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Ele é pai, ele tem filhos. Está dizendo que a responsabilidade dele é pessoal em relação ao seu problema. Ela é pessoal. Não tem nada a ver o filho com a responsabilidade do pai. E o versículo 19 em diante mostra também que não tem punição para o pai em relação ao caminho tomado pelo filho. O filho não leva a responsabilidade pelos atos do pai, e nem o pai leva a responsabilidade pelos atos do filho. E o texto deixa claro esta questão. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos lembrar do que Davi disse: enquanto eu calei os meus pecados. A tua mão pesava dia e noite sobre quem? A família de Davi? Não, ele dizia sobre mim. Sobre mim. Confessei-te, depois mais à frente ele diz o quê? Confessei-te, pois, o meu pecado. O salmista dizendo, ele entendia que o problema dele, o que estava causando enfermidades, os ossos dele, ele sentia dores. Aí o pecado traz essas consequências, queridos. O salmista sentia dores, estava enfermo. Estava enfermo, por isso nós falamos, quando vem a libertação também vem a cura. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. O salmista disse isso, ele entendia claramente. E na época do profeta Ezequias, o povo estava jogando a culpa nos seus antepassados. E no capítulo 18, Ezequias dá a entender que havia se tornado um costume entre Israel.
em Israel colocar a culpa dos fracassos pessoais nos seus antepassados, nos seus parentes. É simples, é fácil fazer isso, né? Algo pessoal joga a culpa. Eu fumo, eu bebo porque meu pai e meus avós fumavam e bebiam. Foi um aprendizado, ele admirou aquilo. Por que não seguiu o exemplo dos que não fumam? Sempre existem os que não fumam, os que não bebem. Isso faz lembrar o que aconteceu no Jardim do Éden, lembra? Quando, por ocasião da queda, o homem colocou a culpa em quem? Na mulher. E a mulher colocou a culpa em quem? Na serpente. Aconteceu no Éden e isso segue nos nossos dias. Então parece ser próprio do ser humano não admitir o seu erro e não tratá-lo de forma responsável à luz da palavra de Deus. Parece ser simples, fácil. E, infelizmente, alguns acham mais fácil culpar os antepassados do que assumir a culpa e enfrentar a situação cara a cara e resolver o problema. Agora, a respeito do ensino, da maldição de família, mas esse ensino mais escraviza do que liberta. Talvez você entenda, ou talvez foi quase convencido ou convencida. Até crentes que já há vários anos vivem alegres, crentes que têm evangelizado, servindo ao Senhor e dando frutos, agora estão procurando resolver um problema interior, estão deprimidos, preocupados, pensando que talvez as tentações, as dificuldades e lutas pelas quais estão passando, seja o fato de alguém lá no passado, seja o fato de um reflexo de pecados ou do comportamento dos seus ancestrais. Ainda está tendo um resíduo em mim. Existe isto, existe. Ora, todo cristão é tentado. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. De uma forma ou de outra, uns mais, outros menos. Existe um dia mau, um dia que você parece que não está dando nada certo. Mas você não pode recuar e não dizer, não entregar os pontos. Você tem que buscar a Deus, você tem que orar. Você tem que se dobrar diante de Deus. Se um cristão enfrenta problemas em relação ao alcoolismo, ou enfrenta problema em relação a outras áreas, depressão ou qualquer outro aspecto ligado às tentações, o método para essa pessoa vencer tais lutas deve ser o caminho para a vitória através da santificação. E o caminho para a vitória tem mais a ver com santificação do que com outra coisa. Santificação, buscar a Deus em oração. A doutrina da santificação com o cultivo da vida espiritual através de oração, através de jejum, através de adoração, através da dedicação na obra de Deus. Isso é santificação. Estava conversando com uma mãe e com uma filha numa feira da agência lotérica, e elas não perceberam que, quando estava conversando com elas, aquilo é santificação. Era santificação. Na feira da agência lotérica. Santificação. A santificação ela é contínua, em todos os lugares. Não importa onde você esteja, ela tem que ser vivida, tem que ser buscada. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus diz, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então essa santificação da comunhão saudável, é uma comunhão saudável do corpo de Cristo, você como parte do corpo de Cristo, de uma constante busca de Deus. Então, queridos, nós podemos ver que, diante dos passos que nós estamos seguindo, que o ensino da quebra de maldição hereditária
aparece como um atalho mágico, um atalho ilusório para substituir a doutrina da santificação. Aí ficaria como um estalo de dedo. Eu não preciso de santificação, só uma libertação. Está funcionando dessa forma, uma proposta tirando aquilo que está lá em Hebreus, que nós vimos, sem santificação ninguém virá a Deus. Essa santificação é um processo indispensável a ser desenvolvido pelo Espírito Santo na vida do cristão, exigindo de cada um de nós uma disciplina, exigindo de cada um de nós a perseverança na fé. Temos de ser perseverantes na fé. Aí, diante disto, nós podemos ver e perguntar, diante de parte de textos que nós vimos como estes, aí vem a pergunta novamente: existe a maldição hereditária? Se não existe, por que tantos problemas com algumas pessoas, mesmo estando dentro da igreja? Nós temos que entender uma coisa. Existem muitas pessoas que entraram no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nelas ainda. Ainda não teve a conversão. Elas, nós podemos chamar de pessoa, um religioso. Essa pessoa que entrou, mas não abriu seu coração para o Evangelho. Não aconteceu com ela a metanoia, a mudança de mente. Por isso ela não consegue buscar a santificação, não consegue. Não consegue. Sem a presença do Espírito Santo é impossível. Ela não consegue, ela não deseja, mas permanece por medo. E com isso, os problemas vão, os problemas vêm. Você já ouviu falar de alguém comentar, ou você conhece alguém, fulano tinha 20 anos de igreja, de repente ele voltou ele envernou novamente no pecado, no alcoolismo, nas drogas. Você já ouviu coisa assim, parecida assim? Aí eles pegam e falam assim, o quê? Caiu da graça, né? Aquela pessoa nunca esteve na graça. Ela não conheceu a Jesus, ela era uma religiosa. Aí você pode entender o que Jesus ensina a respeito disto. Jesus ensinou com muito carinho, o Senhor Jesus nunca ensinou tal doutrina. Quando os discípulos perguntaram para ele sobre o cego de nascença, lá em João 9, a partir do versículo 2, o que eles perguntaram para Jesus? Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Ele respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E quando o cego de nascença, Jesus destruiu qualquer superstição ou crença que os discípulos pudessem ter, porque os discípulos estavam junto com Jesus em uma escola, sendo preparados para levar um evangelho saudável após sua morte e ressurreição. Então ele tirou qualquer superstição ou crença a respeito disso. O próprio Jesus nunca ensinou a respeito disto. Nós podemos ver no Velho Testamento, em Números 23, quando Balaão pediu, foi Balaque que pediu a Balaão que amaldiçoasse a Israel. Veja o que aconteceu lá. Né? A resposta de Balaão aparece no versículo 23. Pois contra Jacó, olha só no versículo 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Contra o povo de Deus não vale nenhuma ação do mal. Aí, voltando no religioso, o que acontece?
Atinge ele, atinge, porque ele não é uma pessoa, não tem Jesus como seu Salvador. Jesus, quando em Mateus 10, versículo 1, ele chama os seus 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsá-los, para que os expulsassem e para curar toda a enfermidade de todo o mal. Está falando também de enfermidades. A igreja tem autoridade para expulsar demônios, a igreja tem autoridade também para curar enfermos. Mas nós não podemos confundir esta autoridade. Nós não podemos colocar uma doutrina colocada por homens em que Jesus não ensinou. Ele diz que essa autoridade é dada para os que têm compromisso. Ele diz para os seus discípulos. Ele diz para quem estava com compromisso. Agora tem muitos que não estão com compromisso com Deus, não têm vida de santificação e querem usar a autoridade. Em Lucas capítulo 13, 11 a 13, diz: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aquela mulher tinha um espírito de enfermidade, queridos. Eu quero deixar bem claro que dentro desta linha de não existir maldição hereditária, no cristão não entra espírito de enfermidade. Nós somos templo do Espírito de cura, do Espírito que nos dá compreensão quando enfrentamos as dificuldades que Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra de Deus diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para tragar. Sede sóbrios e vigilantes. Ele está em derredor procurando uma brecha. E esta brecha ele procura de várias formas, até montando certos ensinamentos que não estão na palavra de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos mostra também. Jesus ensinou, disse: quando o espírito imundo sai do homem, o que ele faz? Ele anda por lugares áridos, procurando outro lugar, outro corpo. Não encontrando, ele diz o quê? Voltarei para o mesmo lugar de onde eu saí. Tendo voltado, encontra aquela casa limpa, vazia e organizada. Ele entra com mais 7. O estado daquela pessoa se torna pior do que o anterior. Sabe por que crente não fica possesso? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, o inimigo voltou e encontrou a casa ocupada. Por isso está bem claro: sede sóbrios e vigilantes, porque o inimigo está em derredor. Ele está em derredor. Não tem como ele entrar. Mas o texto diz que quando ele volta e encontra pessoa religiosa, ele encontra limpa, vazia, ornamentada, ele entra com mais 7. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o anterior. Já viu como é que acontecem as recaídas? Sempre a pessoa fica pior do que antes. Já viram isto? É isso que o inimigo faz, queridos. Agora nós somos salvos pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E Deus não deseja que ninguém se perca. O Evangelho, há um lugar para todos na família de Deus. Mas infelizmente as pessoas estão escolhendo outros caminhos. Mas há um convite. Há um convite. E quero que os irmãos abram comigo lá em Apocalipse,
Apocalipse, capítulo 22. Versículo 17. Nós vamos encerrar lendo esse texto aqui. Temos um convite aqui. O Espírito e a noiva diz o quê? Vem. Dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos dividir esse texto? Esse Espírito e a noiva é o Espírito Santo, a igreja é a noiva, o Espírito Santo que habita em nós, que mandou que nós ficássemos sóbrios e vigilantes. Ser sóbrio e vigilante é você não permitir nada que tire a sua sobriedade entrar na sua vida. O que é que pode tirar a sobriedade de uma pessoa, de um cristão? Tudo que tira a sobriedade, você está dando brecha para o inimigo que está em derredor. Ele vai tentar tirar a sua sobriedade com o que ele tirava antes de você ser um cristão ou uma cristã. Ele tem suas armadilhas. Então, tudo que tira a sobriedade, nós temos que evitarmos. Então, a igreja, o Espírito e a noiva, o Espírito que está em nós, e nós, a igreja como noivos, temos que dizer, evangelizarmos, dizer para as pessoas, venha. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. Então, até aqui, nesse ponto, o convite é universal, para todos os povos, línguas e nações. E você lembra daquele texto que nós lemos, Ezequiel 18, 23. Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. Ele não tem prazer. Ele abre a oportunidade para todos. Então o convite é universal. E depois, essa última parte do versículo. E quem quiser receba de graça a água da vida. O convite é para todos os povos, é universal. E a decisão ela é pessoal. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Aí você vê como tem convertido pessoas que estão no meio de crenças que desagradam a Deus. Então, queridos, nós olhando para a palavra de Deus, nós entendemos que este ensino de maldição hereditária familiar mais escraviza do que liberta. Nós temos que praticar a santificação. Vivermos uma vida de busca, uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, de envolvimento com as coisas de Deus. Temos que ser apaixonados pela evangelização, apaixonados pela pregação, por testemunharmos, apaixonados pela santificação, de viver uma vida. Deus não é difícil, queridos, não é difícil a santificação, nós que dificultamos as coisas. E a palavra de Deus tem resposta para tudo, para todas as nossas questões. Eu quero que Deus te abençoe ricamente nesta noite, que Deus fortaleça a sua vida, que Deus esteja abençoando a sua vida cada vez mais na prática da santificação. Onde você estiver, você pode praticá-la, estar orando sem cessar, estar sentindo a presença de Deus, voltando àquele diálogo que eu disse para vocês na agência lotérica, quando eu estava conversando, uma filha enorme, conversando com uma mãe e uma filha. Eu senti a presença do Espírito Santo de Deus naquele momento, naquela conversa. Tá? A presença dele, santificação, é em todos os lugares, qualquer lugar que formos.